Pergunta 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Tem elas, as preces, o poder de abrandar a justiça de Deus? Que pergunta, hein? Abrandar, porque o cara matou, é um assassino, né? Um serial killer. Tem um primo, um amigo, uma mãe que está orando por ele. E aí? Será que essa prece ela vai retirar a necessidade de arrependimento, expiação e reparação? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio. Lembra da água? Porque recebe assim um testemunho de interesse que aspira àquele por quem ela pede. Tem alguém que quer que eu melhore, tem alguém orando por mim, tem alguém torcendo por mim. Isso ajuda pra caramba. Imagina, você tá ali achando que tudo que você fez, você está condenado eternamente, você sente um fluxo de uma prece. Vai, meu filho, você consegue, suba, se esforce, você vai conseguir. Olha só que coisa boa, né? E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra as almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. Que aula de justiça divina! Então, falando de serial killer, quando você ora por ele, você dá a ele chance de que ele queira também orar, de que ele queira passar pela justiça, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então que ele tenha essa sede de justiça, que a sua prece ajude ele a ter sede de justiça, porque será saciado. E por que que isso abrevia a prova? Ora, ele vai ter, se não se arrependeu, vai ter o remorso, vai comer um tempo da vida dele. Depois ele vai ter que se arrepender, depois ele vai ter que expiar, e depois que ele vai ter que reparar. Ora, se ele se arrepende, busca logo essa justiça, que ele tenha sede de justiça, você encurta o tempo do processo, né? Imagina aquela pessoa que está ali, ele cometeu um crime, né? Como acontece aqui na nossa justiça. Ele cometeu um crime, aí ele fica buscando aqueles recursos para adiar o julgamento. Ele está adiando, vai adiando. Aí chega um momento em que ele é julgado, né? E aí o que acontece? Agora ele vai ter que cumprir a pena. Então ele conseguiu ficar um tempo, está ainda ali enrolando, mas ele vai ter que se ajustar com a lei. É a mesma coisa. Então o abreviar a prova é no sentido de que a lei de justiça se complemente no arrependimento, expiação e reparação. E que se ele possa buscar evitar ao máximo o remorso. Então a prece também pode ajudar nesse sentido. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores. O que vem esclarecer, que é importante o esclarecimento, né? Consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpado vos tornarias, se não fizeste o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. Essa é uma questão também importante, né? Nós temos a tendência a achar que aquelas pessoas que são desgraçadas não merecem a prece.
Não, elas que merecem, elas que necessitam da nossa prece. Fulano de tal era mal, ele necessita da nossa prece. Fulano de tal, né, ele cometeu um latrocínio. Quem necessita mais da prece? Quem morreu ou quem cometeu o latrocínio? Quem cometeu o latrocínio. Por quê? Quem foi assassinado, muitas vezes, já está expiando, ou resgatando, ou abreviando uma provação. Enquanto que aquele que está cometendo o crime necessitará das preces. Isso é muito difícil para a gente entender. Porque a gente ainda tem o costume do espírito de terceira ordem, que é o espírito de ser maligno. O que é o espírito do ser maligno travestido de bom? Precisamos maltratar os maus. Precisamos torturar os maus. Precisamos matar os maus. Essas pessoas, elas estão perfeitamente alinhadas com a cartilha das falanges malignas dos romances mediúnicos. O que as falanges malignas do romance mediúnico necessitam? Matar, torturar, esquartejar quem errou. O que os bons espíritos nos ensinam? Orar por aquele que errou. Prece por aquele que errou. E quem errou? O assassino. Que eu consiga, né? A oração de Francisco de Assis, que eu possa mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Só que a gente ainda está na cultura do ser maligno travestido de bem. O importante é matar os maus, torturar os maus, bandido bom e bandido morto. Essa versão ainda de seres inferiores não nos mostra ainda o fim do túnel. Quando começarmos a entender que o maligno é que necessita de vossas preces, estaremos num caminho melhor. Mas isso aí vai chegar com todos nós.